Tu és a palavra viva. Amém. O nosso tema das pregações em 2023, durante todo este ano, é o caminho de Jesus. Vale lembrar-se que este ano falamos sobre a importância das práticas espirituais cristãs, ou seja, também conhecidos como os meios de graça, e as práticas espirituais cristãs ajudam-nos, e nós, sendo aprendizes de Jesus, precisamos de treinar tais práticas para que possamos caminhar no caminho de Jesus e crescer no amor de Deus. Vale lembrar que as práticas espirituais, durante todo este ano, nós falamos práticas espirituais cristãs ou os meios de graças, porque muitas religiões têm práticas espirituais que nós não praticamos, porque elas levam a pessoa longe de Deus, em vez de ajudar a pessoa a chegar mais perto de Deus e desfrutar do amor de Deus. As práticas que nós falamos são oração, estudo da palavra, meditação na palavra de Deus, jejum, generosidade, hospitalidade, o descanso semanal, para aprofundar a sua interação com o amor de Deus. Estas práticas são coisas que nós praticamos, mas temos de perceber bem, quando falamos sobre os meios de graça, estamos a falar sobre treinar. Não é só uma formação. Nós temos de começar onde estamos. Se eu nunca pratiquei momentos de oração, eu não vou começar com 1 hora de oração cada manhã, porque eu não vou conseguir. Tenho de começar onde eu estou. Então, talvez seja 1 minuto ou 2 minutos de oração. Se nunca estudei a Bíblia, não vou começar com 3 horas de estudo todos os dias. Vou começar onde eu estou, porque nós estamos a treinar para que possamos crescer no amor de Deus. Para todas as pessoas que são membros da nossa igreja há muito tempo, vão lembrar-se de que todos os anos, em novembro, falamos sobre missões. Para as pessoas que são relativamente novas cá na Igreja de Cristo, talvez a ideia de dedicar um mês e todos os domingos daquele mês, em todos os anos, cada novembro, dedicar cada novembro para focar no tema de missões, talvez seja diferente. Mas cá em novembro, todos os anos, as pregações têm o foco de missões. E a minha esperança hoje é que eu vou fazer uma ponte entre o que já estudamos e a ideia de missões. Porque missões fazem parte de caminhar com Cristo. Eu vou falar sobre 3 palavras ou 3 ideias bíblicas, 3 ideias cristãs. Também vou definir aquelas ideias porque são ideias importantes. Então, as 3 ideias bíblicas são missão do cristão, missões e uma palavra que mesmo no mundo teológico é novo relativamente, é missional. Então, missão do cristão, missões e missional. A missão do cristão é fazer discípulos. Veja Mateus 28. Mateus 28, versículos 19 a 20.
Mateus 28, começando no versículo 19. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu tenho mandado. E saibam que estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Quando alguém lê estes versículos, é normal focar na ideia de ir. Vão, ir. É normal focar nisso. Mas o foco é fazer discípulos. O foco é fazer discípulos. Qual é a razão pela qual o aprendiz de Jesus está a ir? Fazer discípulos. A nossa igreja tem de estar envolvida na missão cristã, fazer discípulos. Cada cristão tem uma chamada para fazer discípulos. Onde quer que estejas, faça discípulos. O amor de Deus tem de transbordar da tua vida para as pessoas que estão ao teu redor. Uma pergunta. Estás a discipular quantas pessoas? Outra pergunta. Como é que estás a mostrar o amor de Deus às pessoas não cristãs ao teu redor? Quantas pessoas estão a discipular? Quantas pessoas estamos a discipular? As respostas estão relacionadas com tudo o que já falamos este ano. E se resuma numa palavra: missional. Missional. O que é missional? E como é que podemos viver de forma missional? Para explicar o que é missional, tenho de introduzir uma ideia que se chama Missio Dei. Missio Dei é a missão de Deus de redimir o mundo por Jesus. Paulo falou assim: isto é a obra de Deus, que em Cristo nos reconciliou consigo e nos chamou a colaborar nessa missão de reconciliação. Como Deus enviou Jesus para o mundo e também enviou o Espírito Santo, a sua igreja é enviada para o mundo. Nós somos enviados para o mundo. Missional indica participação na Missio Dei, missão de Deus, a reconciliar o mundo com Deus por Cristo, por Jesus. As igrejas missionais estão empreendidas na participação da missão de Deus onde se localizam. Repara bem. Viver de forma missional significa que o cristão está a participar na missão de Deus, Missio Dei, através de atividades contextualizadas que ajudam as pessoas ao seu redor, as pessoas não cristãs, a conhecer o amor de Deus. Irmãos, temos de fazer discípulos. Temos de viver de tal maneira para que as pessoas vejam Cristo em nós. Para que quando alguém interage contigo,
conosco, tal pessoa vai experienciar o amor de Deus. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. Mateus 22, 37 a 39. Mas em 39, em versículo 39, vemos o segundo mandamento mais importante. Segundo mandamento importante. Ama o teu próximo, como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não podemos parar e pensar que eu estou a amar Deus. Estou a fazer tudo para crescer no amor de Deus. Não podemos parar ali. Nós temos de amar o nosso próximo. Meus irmãos, é vital, é importante e é importante que amamos Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Mas também é importante e vital que não guardemos o amor de Deus somente para nós. O amor de Deus tem de transbordar das nossas vidas para o nosso próximo. O cristão tem e deve ministrar o amor de Deus às pessoas ao seu redor. Isso significa que temos de arriscar. Temos de ser abertos sobre quem somos em Cristo. Temos de ir além de barreiras culturais. Talvez sejamos rejeitados porque às vezes agimos contra a cultura. Vamos ser vistos como pessoas peculiares. Para ganhar a confiança dos nossos colegas, amigos, vizinhos e dos nossos familiares, temos de ser persistentes e fiéis na vida missional. Trabalhar com um povo que duvida e até rejeita o amor de Deus não é nada novo. Abram as vossas Bíblias em Jeremias, capítulo 15. Eu vou convidar o Chapinda para vir à frente. Ele vai ler Jeremias 15, versículos 15 a 21. Jeremias 15, versículos 15 a 21. Então eu disse: Senhor, tu sabes tudo, lembras-te de mim e socorre-me. Vinga-me dos que me perseguem. Não sejas paciente com eles. Se eu tiver que sofrer com isso, lembra-te de que é por causa de que eles me insultam. Falaste-me, escutei as tuas palavras. Eu sou teu, ó Senhor, Todo-Poderoso. Por isso as tuas palavras enchem o meu coração de alegria e felicidade. Não passei o meu tempo a divertir-me e em alegres tertúlias por tua causa. Fiquei sozinho e que a minha dor não passa, porque são as minhas feridas incuráveis, porque não podem sarar. Tensionas desiludir-me constantemente, qual regato que seca no estilo. O Senhor replicou: se voltares, receberei-te e ficarei ao meu serviço. Se em vez de
tolices anunciais uma mensagem valiosa, sereis novamente meu profeta. O povo voltará a ti e não precisará de ir ter com ele. Farei com que sejas um muro de bronze indestrutível diante dele, diante deste povo. Lutarão contra ti, mas não te derrotarão, pois eu estarei contigo para te proteger e guardar. Palavra do Senhor. Hei de socorrer-te e livrar-te do poder dos homens maus e violentos. Em nome de Jesus, amém. Jeremias não teve uma vida fácil. A vida de Jeremias não foi... A vida de Jeremias foi muito solitária. Deus ordenou-lhe que não se casasse. E por causa da sua mensagem de castigo e destruição, a mensagem foi vista como desmoralizadora. Ele foi preso várias vezes por causa das suas pregações. Foi maltratado e açoitado. Devido aos seus muitos sofrimentos, Jeremias ficou triste e deprimido. A sua mensagem foi pregada por 40 anos e foi aceita por somente 2 pessoas. Jeremias não teve um ministério que, pelas normas humanas, era bem-sucedido. Ele era maltratado, estava deprimido e triste. E se formos sinceros, há cristãos hoje que pensam que o seguidor de Deus, o povo de Deus, não pode estar deprimido. Mas Jeremias mostra que um seguidor de Deus, que trabalha e vive onde está cheio de pedras e ervas daninhas, um lugar onde a colheita é pouca, onde a vida é desmoralizadora, pode ter batalhas com tristeza, pode estar deprimido e pode até questionar Deus. Mas também Jeremias era persistente e fiel. E nós também temos de ser persistentes e fiéis. Jeremias vivia algo que Jesus ensinou: sacrifício. Jesus ensinou uma ideia importante em Mateus 16, 24 a 25. Em seguida, disse aos discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, esqueça-se de si próprio, carrega a sua cruz e venha comigo. Aquela que quer salvar a sua vida acaba por perdê-la. Mas aquela que perder a vida por minha causa, esse é que a encontra. Jeremias não imaginou uma cruz. Jesus usou o símbolo mais cruel para explicar a atitude que o servo de Deus tem de ter. E aquela atitude de sacrificar, serviço e servir, vemos na vida de Jeremias. Meus amigos, a viver para compartilhar a mensagem de Deus através de palavras e ações. Viver para amar Deus e viver o amor de Deus. Viver, pensar no seu
próximo. Viver a amar os teus inimigos. A fazer aos outros aquilo que desejarias que elas te fizessem. Viver a amar uns aos outros. Não é fácil. Nem sempre é fácil. E nem sempre produz resultados, fruto rápido. Deus não nos chamou para sermos bem-sucedidos aos olhos humanos. Deus quer que sejamos fiéis e persistentes nele. Fiel e persistente em amá-lo, com toda a alma, com todo o coração e todo o entendimento, e também fiel e persistente em amar o nosso próximo. Mesmo pessoas que nós pensamos não merecemos. Porque elas são criados à imagem de Deus. E Cristo morreu por elas também. Cada cristão deve viver de forma missional, a servir ao seu próximo, mostrando o amor de Cristo através de várias maneiras, atos de serviço. E isso vai levar tempo. O nosso ministério é como a vida de um sobreiro. Por que eu estou a dizer isso? Eu fiz uma pesquisa sobre cortiça e sobreiro. Vocês sabem quantos anos leva para ter aquela primeira colheita? 25 anos. 25 anos. E o tronco depois de ter atingido o tamanho necessário, leva 25 anos para primeiro descortecimento. E vocês sabem quantos anos leva para próximo descortamento ou colheita? 9 anos. Primeiro, tem de esperar 25 anos para colher. Depois, mais 9 anos. E vocês pensam que aquela cortiça tem muito valor? Primeira vez, segunda vez? Não. É usado para isolamento, várias coisas, chão, coisa assim. Mas sabe quantos anos leva para ter aquela colheita que mesmo tem muito valor? Sim. É a terceira colheita. O que é 9 vezes 3? 27. Irmãos, nossa vida cá em Portugal leva muitos anos para ganhar o coração do português. Mas nós temos de servir ao nosso próximo. Temos de fazer o que é necessário para mostrar o amor de Deus para um mundo perdido, para os nossos familiares que não querem ouvir, os nossos vizinhos, colegas, amigos,
Porque elas estão a olhar em nós para verificar se verdadeiramente, elas podem confiar nas nossas palavras. Se verdadeiramente estamos a viver numa maneira que ofereça esperança e alegria durante tempos difíceis. Elas estão a esperar para o momento em que elas descobrem: eu posso confiar nas palavras de Pedro. Eu posso confiar nas palavras de Gonçalo, porque eu já vi ele a servir Deus fielmente, com alegria e esperança. E eu também quero aquela esperança e alegria. Amados, as pessoas têm de ver Jesus em nós e através de nós. Paulo escreveu em 2 Coríntios 2, versículos 14 a 16. Em 2 Coríntios 2, 14 a 16. Bendito seja Deus que faz com que a vitória de Cristo seja vista também nos nossos trabalhos. Por nosso intermédio, Deus vai Deus espalhando por toda a parte o perfume do conhecimento de Cristo. Nós somos como o aroma de Cristo para Deus, tanto para os que se salvam, como para os que se perdem. Para uns, este perfume é mortal, leva-os à morte. Para outros, é perfume da vida, dá-lhes a vida. Quem é que estará à altura de tal missão? Para fazer isso, temos de morrer e carregar a nossa cruz. Portugal não é um solo fácil para plantar o Evangelho. Temos de ser fiéis e persistentes. Isso significa que temos de confiar em Deus, na sua palavra eterna, Jesus, e permitir que o Espírito Santo seja a nossa força. Não é pela a força da vontade que nós vamos conseguir servir o nosso próximo. É pela força do Senhor que está a transformar-nos e que faz o amor de Cristo transbordar das nossas vidas para as pessoas ao nosso redor. Pode pensar que tudo que estou a dizer é bom para os pastores, mas não para qualquer seguidor de Cristo. Mas cada cristão tem a chamada para viver de forma missional e para fazer discípulos, para transformar o mundo. Sabemos que os primeiros cristãos viveram diferentes. Mesmo que foram perseguidos, brutalmente perseguidos, eles viveram ligados com a missão de Deus, a Missio Dei. Já há meses que apresentei um facto histórico sobre o impacto que os cristãos tiveram no Império Romano. No ano em que o governador Plínio escreveu uma carta ao imperador Trajano, ele pediu o seu conselho acerca de como lidar com os cristãos na sua província e a crescente influência dos cristãos na sociedade. Plínio explicou os problemas causados pelos cristãos. Primeiro,
Os cristãos não adoravam os deuses pagãos e isso teve um efeito negativo na economia. 2. As maneiras que os cristãos usaram para espoliar a sua mensagem e atrair pagãos eram cuidar dos doentes, ser hospitaleiros e acolhedores, ajudar pessoas a enterrar os mortos, cuidar de viúvas e órfãos e angariavam fundos para ajudar as pessoas necessitadas. Que o mundo queixa isso de nós. Que eles dizem, cuidado com os cristãos, são tão generosas. As pessoas generosas ali naquela igreja, cuidado com elas. Porque pessoas saem dali transformadas, casamentos restaurados, famílias restauradas, pessoas transformadas. Mas muitas vezes as pessoas dizem, não vejo a diferença. Não vejo a diferença. Se formos persistentes e fiéis e vivermos da forma missional, podemos ter um impacto enorme. Já alguma vez ouviste o nome André Trocmé? Mal pronunciado em francês, que vocês sabem, não falo francês. Quase não falo português, mas bem. Vocês ouviram este nome? André Trocmé, alguma vez? André Trocmé era pastor de uma igreja protestante em Le Chambon, França. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele pregou contra a discriminação e o regime nazi. Ele encorajava o povo da sua igreja, que era o povo da aldeia. Encorajava aquela aldeia, que era uma aldeia cristã, a receber e dar abrigo e esconder os judeus e outras pessoas em fuga. A sua comunidade salvou milhares de vidas. O pastor Trocmé encorajava a sua igreja dizendo: trabalhe e procure diligentemente oportunidades para fazer obras pequenas contra o poder destrutivo e contra a capacidade de destruição. Nós também, diariamente, temos de procurar e temos de trabalhar diligentemente a descobrir as oportunidades para fazer obras pequenas que vão destruir o poder do maligno. Que boa lição para nós. Veja Miqueias 6. Miqueias 6, 8. Homem, não é só homens, isso é homens como pessoas. O Senhor já te revelou o que estava bem. O que Ele exige de ti é que pratiques a justiça, que sejas fiel e leal e que obedeces humildemente a Deus. Amós, capítulo 5, versículo 7. Veja o que o profeta falou contra o povo.
Ai dos que mudam o direito em veneno e calcam aos pés a justiça. Isso era pessoas que disseram, nós servimos Deus. E Deus está a dizer, não, vocês estão a tornar justiça em veneno. Vocês estão a pisar mesmo com os seus próprios pés a justiça. E Deus disse em versículo 21, odeio e desprezo as vossas festas. Não me agradam as vossas cerimônias litúrgicas. Ainda que me ofereçam animais em sacrifício ou me tragam outras ofertas, não as aceito. Nem sequer olhar para os animais gordos dos vossos sacrifícios. Afastam de mim o barulho dos vossos cânticos. Não posso ouvir a música das vossas harpas. Quero sim que a justiça corra como as águas e aquilo que é reto como um rio que nunca seca. Deus chamou e está a chamar o seu povo hoje em dia para transformar o mundo, para servir ao seu próximo, para amar Deus de tal maneira que o seu amor transborda de nós para as pessoas ao nosso redor. Não, nós podemos vir cá todos os domingos a cantar, gritar aleluia, amém, mas se não somos os pés e mãos de Deus, eu espero que Deus nunca vá olhar para nós e dizer, eu não aguento mais os vossos cânticos. Não quero ouvir mais. Se formos persistentes e fiéis a Deus, podemos ter um impacto enorme. Meus irmãos, os cristãos em Le Chambon, os cristãos no livro de Atos e cristãos durante os séculos não seguiram as normas e a cultura que eram aceitáveis nos seus tempos. Eles tiveram a postura de seguir os ensinamentos de Jesus. Nós também temos de abandonar tudo que não seja de Jesus. Tudo que seja contra as normas de Jesus para que possamos ajudar as pessoas e amar o nosso próximo para viver a missão de Deus. Paulo escreveu à igreja em Corinto que os cristãos devem ser um povo peculiar e o aroma de Cristo. Temos de ser um povo transformado a viver segundo a sabedoria de Deus, não segundo a sabedoria do mundo. Pessoas vão dizer que é loucura viver somente a honrar Jesus e a pensar no próximo. Mas o cristão deve fazer isto. Somos o aroma de Cristo em Portugal. Temos de levar este perfume onde quer que estejamos. Mas como? O John Wesley encorajou os cristãos a fazer obras de misericórdia. Obras de misericórdia são obras quer para o corpo, quer para a alma, dos que estão em necessidade.
incluem actos como alimentar o faminto, vestir o nu, acolher o estrangeiro, visitar os que estão presos ou doentes e em várias outras aflições, como o empenho de instruir e ensinar as pessoas em despertar o pecador. Nós temos de fazer isto. Temos de viver de forma missional. E isso significa que temos de praticar hospitalidade. Que aqui em Portugal pode ser difícil abrir as nossas casas, mas irmãos, nós temos de carregar a nossa cruz. Temos de ser o aroma de Cristo. Serviço. Nós temos de servir as pessoas. Temos de ver as pessoas e ser cientes de que as pessoas precisam e que estão a passar em necessidade, com necessidades ao nosso redor. Temos de carregar a nossa cruz. Sejamos o aroma de Cristo. Generosidade. Com nosso tempo, com a vida, com graça, com compaixão e dar o benefício da dúvida, com nossa confiança, temos de ser generosos, pessoas generosas. Muitas vezes nós pensamos só com nosso dinheiro, mas com nosso tempo, a nossa vida, com graça, perdão, compaixão, vamos carregar a nossa cruz, sejamos o aroma de Cristo. Viver de forma missional, amar o seu próximo, servir o seu próximo, não é algo que faz com a sua própria vontade. Devemos render-nos a Deus, ser submissos a Deus, enraizados no seu amor para que vivamos de forma missional, usando a força de Deus, a força que vem do Espírito Santo. Cada cultura tem as suas regras e normas. Há coisas que um português não faz, mas um cristão tem de fazer. Há coisas que um brasileiro não faz, mas o cristão tem de fazer. Há coisas que um francês não faz, mas um cristão tem de fazer. Há coisas que um americano não faz, mas o cristão tem de fazer. Os cristãos são um povo peculiar, o aroma de Cristo. Eu li um artigo no BBC que na Europa os portugueses são o povo que convive mais com os seus amigos nos restaurantes, bares, etc. Mas também confiam menos nos seus amigos e na família. Nós, os cristãos, não podemos fazer, não podemos ser assim. Nós temos de ser um povo diferente e mostrar que há outra maneira de viver. Uma pergunta. Quais são as necessidades cá e onde tu vives? Já sabes? Já está a ver, mesmo ver os seus vizinhos? As pessoas com quem estão a trabalhar? Sabem o que elas estão a passar nas suas vidas? Ora que Deus vai mostrar às pessoas ao seu redor e as suas necessidades e abrir os seus olhos, os nossos olhos, para que nós possamos servir ao nosso próximo. E se oramos mesmo que Deus vai abrir portas para servir o nosso próximo, nós temos de ser prontos para obedecer. Temos de obedecer, porque Ele vai responder. Ele é um Deus em missão, com uma missão. E se nós pedimos, Deus, eu quero saber quais são as necessidades dos meus vizinhos.
Eu quero criar amizade com os meus vizinhos. Ele vai responder. E depois, se nós dizemos não, isso não é uma coisa que eu vou fazer. Não com aquele vizinho, porque ela é muito chata. Se pedirmos, temos de estar prontos para responder e obedecer. Temos de ser prontos. Temos de obedecer. Finalmente, não somente focar somente em Portugal. Temos de ser uma igreja de missões. Tradicionalmente, durante os séculos, os teólogos e a igreja ensinaram que missões eram o ato de ir e atravessar barreiras geográficas, linguísticas e culturais. A nossa igreja, nós, tem de levar o amor de Deus, o Evangelho, além de Portugal. Mesmo que só há 900 igrejas aqui em Portugal, nós podemos plantar igrejas aqui e também plantar igrejas em outros países. Nós temos de ir além de Portugal. Vamos fazer discípulos cá na nossa zona, em outras partes de Portugal e até os confins da terra. Mas o primeiro passo é receber Jesus como seu Salvador, arrepender-se dos seus pecados e passar pelas águas de batismo. Se ainda não entregou a sua vida a Jesus, fala comigo. Hoje, fala comigo. Fala com o Roberto, Ordalani, ou Orlando, ou Robin. Fala conosco. O segundo passo é começar a viver a tua fé. Viver da forma missional. Crescer no amor de Deus, ser discipulado, começar a discipular outras e servir o seu próximo. Vamos orar. Deus Pai, obrigado Deus, que Tu és um Deus de missões, em missão. Ajuda-nos, Pai, nós queremos servir-Te. Nós queremos estar a servir o Senhor, a realizar a sua missão aqui na terra. Ajudar as pessoas que estão longe de Ti, chegar perto de Ti por Jesus, o único Salvador que existe. Desperta-nos, Pai, e perdoa-nos quando temos medo. Quando temos medo de falar, quando ficamos com vergonha de falar. Perdoa-me, Pai. Porque às vezes eu não quero falar. Perdoa-nos, Deus. Espírito Santo, enche-nos com seu poder. Com toda a sua plenitude, Pai, enche-nos. E no nome de Jesus, eu oro. Amém. Que sejamos para este mundo os pés e as mãos de Jesus durante esta semana. Tenha uma semana abençoada para todos aqui e também as pessoas em casa. Amém.